Uma vez eu estava orando para Deus. Eu tava orando com Deus. Eu estava no quarto de oração. E eu disse assim: Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Dói tanto. Eu sei que o Senhor trabalha através da dor. Eu estava orando, dizendo assim para Deus: eu sei que o Senhor trabalha através de processos. E eu sei que o Senhor permite a dor para que eu cresça. Mas por que eu não cresço sem o processo? Por que o Senhor não me faz crescer sem eu passar pelo sofrimento? Orei para Deus, é um período que eu orei assim, que eu falei: Deus, me ensina sem eu precisar sofrer, porque eu queria tanto aprender sem sofrer, sem passar pelo processo, porque dói tanto, machuca tanto. Por que o Senhor não me ensina sem eu passar pela dor? Porque é só pela dor, porque é só pelo processo, porque é só através de sofrimento, de crises que o Senhor nos ensina. Eu orei tanto a Deus para que Deus se revelasse a mim, entendesse, mostrasse para mim o propósito dele. Por quê? Porque se eu entendesse o propósito, o sofrimento diminuiria. Orei ao Senhor para que Ele viesse com resposta. E eu falei: Deus, o Senhor não pode me ensinar sem eu sofrer? Aí Deus me deu uma resposta com outra pergunta. E guarda isso, que eu estou soltando uma pérola para você. Toda vez que você questiona Deus diante de alguma coisa, e Deus decide te responder, Deus nunca vai responder mediante as suas expectativas. Segundo, Deus nunca vai responder da maneira que você quer a resposta. Terceiro, as respostas de Deus, na maioria das vezes, são baseadas em outros questionamentos. Porque qual é o propósito da gente passar pelo silêncio de Deus? É de Deus gerar uma reflexão em nós e motivar a nossa fé. Então, quando eu questionei a Deus, eu falei: por que, Senhor, que eu tenho que sofrer para aprender? Deus me respondeu com outra pergunta. Deus disse para mim, quando a porta estava aberta, quando estava tudo florescendo na tua vida, você cresceu? Eu falei: não. Quando você estava com uma vida muito bem estruturada, dando tudo certo financeiramente, você cresceu? Eu falei: não. Quando tua família estava tudo muito bem, teu casamento estava bem, teu filho estava bem, o filho estava com saúde, a família estava maravilhosa, você orou como deveria orar? Eu falei: não. Quando as portas estavam abertas, quando estavam se colocando em grandes lugares e isso e tal, fulano, gente famosa te ligando e tal, eu te colocando em grandes patamares, você cresceu? Eu falei: não. Aí ele falou para mim: pois é porque ninguém cresce sem incômodo. Pegou isso aqui ou não? Ninguém cresce sem incômodo. Deus falou para mim: ninguém cresce dentro da zona de conforto. Toda vez que Deus quer que você cresça, Ele vai permitir os processos e vai ficar em silêncio, não vai falar nada. Por quê? Porque essa é a oportunidade que você vai evoluir, que você vai dar murro na parede, que você vai dar cabeçada na parede, que você vai se debater, vai fechar a porta do teu quarto, vai gritar, vai dizer: Deus, o Senhor está aqui, está me ouvindo? O que está acontecendo? É nesse momento que você começa a aumentar o teu nível de fé para viver de acordo com o propósito. Às vezes tem gente que fala assim: pô, eu vejo esse cara pregar muito sobre promessa, eu vejo ele falar muito sobre, nossa, ele entende coisas fenomenais. Cara, entendo nada, cara. Você tá vendo algumas coisas que Deus está falando, mas você não sabe os níveis de guerras que eu já enfrentei para entender certos propósitos. Muita coisa para Deus falar através de nós, Deus vai trabalhar primeiro em nós. E algumas coisas Deus está tratando ainda de nós, nos ensinando durante o momento do processo. Então, toda vez que você pergunta alguma coisa para Deus, Deus te responde com uma outra pergunta. E eu vou te dar a base bíblica, porque eu não gosto de ficar só com experiência, que experiência sem Bíblia não resolve nada. Tudo tem que estar com base bíblica. Eu te desafio você procurar nos evangelhos de Jesus.
Toda vez que um fariseu questionava Jesus alguma coisa, Jesus respondia o fariseu com uma outra pergunta. Eu te desafio, pode ir nos evangelhos. Toda vez que Jesus era questionado, Jesus respondia com outra pergunta. Porque essa era a maneira como Jesus ele resolvia revelar o seu propósito. Até para quem precisava de um milagre de cura e perguntava algo para Deus se ele poderia fazer, Jesus respondia com perguntas. Por quê? Porque a pergunta, ela é didática. O questionamento, ele gera reflexão, ele gera o diálogo, ele faz você pensar. Questionar faz você pensar.